se quiseres, pode me limpar. Ele estendeu as mãos e tocou-lhe, dizendo: quero, seja limpo. E na mesma hora a lepra saiu dele, e ordenou-lhe que não dissesse a ninguém, mas vai e disse-lhe: e mostrais ao sacerdote, e fazei oferta por toda a purificação, conforme prescreveu Moisés, para que lhe sirva de testemunho. Mas sua fama se espalhou ainda mais, e grande multidão se reuniam para escutarem e serem curados de suas enfermidades. Até aqui, em nome de Jesus. Pode se sentar, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Naquela época, amados, leprosos ficavam num lugar longe da sociedade, ficavam longe das suas famílias, dos seus familiares, dos seus amigos, de seus filhos, porque naquela época a lepra era considerado imundo, contagioso, se considerava uma praga ruim. Naquele tempo tinha um lugarzinho, o arraial, onde que ficava aqueles tinham enfermidade, mas tinha um lugar chamado o Vale dos Leprosos. Naquela época, quando você pegava uma lepra, você tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote via como estava a tua causa e te mandava para esse vale. Dependendo segundo a enfermidade, a contaminação da lepra no seu corpo, você deveria ficar dias e dias lá até que você recuperasse, longe da tua família, longe da tua casa, longe do teu lar, sem contato com ninguém. Só depois de alguns dias, contato com o sacerdote, que ele ia ver como estaria a causa. Naquela época, um leproso, quando ele queria ir à cidade, queria ir à aldeia, quando ele entrasse na cidade, quando ele visse alguém, ele tinha que pegar o seu sininho e bater o seu sino na cidade e falar: sou leproso, ou sou imundo, não me toque. Quando alguém batia o seu sininho e falava aquilo, a sociedade saía tudo de perto. A sociedade já sabia que era o leproso, a sociedade já sabia que era o imundo, e aquilo poderia ser contaminado do ser humano. Agora diz as Escrituras que Jesus estava nessa cidade. Eu quero meditar e eu creio que Jesus subiu a montanha e lá ele começou a falar o seu sermão da montanha. E o leproso estava lá no vale, esquecido pela sociedade, esquecido pela humanidade, lá naquele vale. Talvez hoje você que entrou nesse lugar sem saber o que fazer, depende de como você está com esse leproso, esquecido pela sociedade, esquecido pela humanidade. Parece que nada na tua vida dá certo. Parece que a opressão da vida, do mundo, a opressão desse mundo tem
te deixado para baixo, tem feito você cair, tem feito botado barreiras na tua frente. Talvez como você esteja como esse leproso, esquecido. E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu creio que Jesus subiu a montanha, e lá em cima, com uma multidão, porque onde Jesus passava ou passa, o sobrenatural acontece até hoje em nossos meios. Ele estava lá na multidão falando o sermão da montanha, e o leproso lá no vale. E de repente, através do vento, as palavras suaves, as palavras de mansidão, as palavras de gozo de Jesus, através do vento, chegam até o ouvido desse leproso que estava lá no vale. De repente, é naquele versículo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. De repente, essas palavras, através do vento, chegaram até o leproso que estava lá no vale, chegaram até o ouvido. E de repente, esse leproso estava chorando por estar naquele vale, por ter pegado aquela doença, aquela lepra. Tem uma situação bem parecida e bem conhecida em nossos meios no Evangelho, que é a vida de Jó. Jó, nós pensamos que ele perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu os seus bens materiais, e além de ele perder tudo isso, ele contaminou também a lepra. Naquela época, quando a gente pegava a lepra, era considerado um pecado que a gente fez, é considerado uma maldição, uma praga lançada sobre as nossas vidas, porque nós perdemos. Mas Jó naquela época não tinha pecado. Sabemos que ele tinha pecado. Satanás tinha mandado isso para a vida dele, por ordenança de Deus. Sabemos que ele chegou até o trono de Deus e falou, Deus perguntou para ele: Satanás, o que tu faz? De onde que tu vens? Eis que eu venho de rodear a terra, de andar sobre a terra. E Deus fala: você observasse o meu servo Jó, homem fiel, reto, que anda nos meus caminhos. Mas Satanás fala para ele assim: mas ele tem tudo isso, mas ele anda nos teus caminhos, porque tu dá tudo para ele, tu dá bens para ele. E Deus fala: então eu te dou uma ordem de tocar na vida dele, mas não toque na alma, na vida dele, porque a alma e a vida dele é minha. Imediatamente Satanás foi lá e tocou nos seus bens de Jó, tocou na vida de Jó e colocou lepra no seu corpo. Muitos daqueles que estavam ao redor dele apontaram para ele e falaram: você está em pecado. Você vai ser rejeitado pela sociedade, pela humanidade, pela tua família. Até mesmo a sua mulher falou: por que ainda você adora esse Deus? Maldiçoe esse teu Deus. Mas mesmo assim, mesmo tudo que Jó passou, ele levantou as suas mãos e adorou e louvou o nome do Senhor, o Deus dos exércitos. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está o teu coração,
a tua dificuldade, mas mesmo que você passe, mesmo que você está passando por essa dificuldade, por esse problema, por essa prova, adore o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo na tua vida. Tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir. Agora, aquele leproso sentiu aquelas palavras em seu ouvido. Eu imagino que ele estava chorando naquele vale, porque muitas vezes a gente está no nosso quarto, sozinho, pelo silêncio da madrugada, da noite, e lágrimas começam a rodar o nosso rosto, e começamos a perguntar: por que eu, Deus? Muitas vezes a gente pede a morte naquela dificuldade. Quantos aqui nunca passaram? Se não estiver sozinho pensando na nossa vida, pelas dificuldades, pelos problemas que vêm à tona na nossa vida, e muitas vezes a gente pede a morte. Eu creio, pensar que ele estava lá, pegando aquela lepra, aquela maldição, aquela praga, ele pedindo a morte. Lágrimas rodavam o rosto dele, mas veio aquela palavra dos céus e pegou no seu ouvido e entrou dentro do seu coração: bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Eu imagino aquele leproso: eu tenho que ver esse homem. Da onde que vem essa palavra? E eu creio que Jesus está descendo a montanha, depois de tiver ministrado por uma multidão, e aquele leproso veja aquele homem na multidão, imediatamente ele lembra do que ele ouviu lá no vale, pelo som do vento que veio em seu ouvido, e ele vai até Jesus. Eu creio, o seu sininho começa a bater, o seu sininho começa a bater e dizer: eu sou leproso, eu sou leproso, eu sou imundo. E vai até Jesus, e a palavra de Deus diz que ele se ajoelhou, ele colocou o seu rosto no pó e disse para Jesus: Senhor, se você queres, você me limpa. Eu creio naquela hora que Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, não olhou como os discípulos, a multidão olhou para aquele homem, mas olhou o coração, porque sabemos que há 3 tempos: ao passado, ao presente e ao futuro. O diabo, quando olha para nós, ele veja nós no passado, como nós éramos, como eu era. O homem, nós vemos agora o presente, mas Deus não. Deus vê o nosso futuro. Quando nós cheguemos no estado de varão e varoa perfeito, quando Ele vir nos céus das nuvens e arrebatar a igreja querida, a noiva querida, Ele estendeu as suas mãos, Jesus estendeu as suas mãos e disse: eu quero, seja limpo. Eu não sei qual é a lepra que você está enfrentando, se é na tua vida, se é no teu coração, ou é só ao teu redor, ao seu redor, ao seu próximo. Eu não sei que lepra que está contaminando a tua vida, que você está enfrentando, mas eu falo uma coisa para você: aproveita a oportunidade, que o Espírito Santo está com seus ouvidos inclinados à tua boca, ao teu clamor, à tua adoração, e fale para Ele, pede para Ele o que você precisa, o que você necessita, qual é a lepra que você tem enfrentado. Porque aquele homem estava enfrentando aquela praga, mas mesmo assim a dificuldade, o problema, ele chegou até Jesus e colocou o seu rosto no pó, sinal de humilhação, de humildade.
coração, como conheceu o coração daquele homem. Eu creio que aquele coração, quando Jesus olhou para o coração daquele homem, eu creio que ele leu as palavras no coração dele. Que eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio. Estava dizendo: Senhor, você tem poder na terra, nos céus e embaixo da terra. Você tem a minha cura, a minha libertação, a minha restauração. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. E Jesus estendeu as suas mãos e disse: eu quero seja curado. Imediatamente a lepra daquele homem, aquela maldição, aquela praga, aquela enfermidade que estava naquele homem sumiu. Imediatamente. Porque quando você clama o nome do Senhor, você fala com Ele. Mesmo você não vendo, Ele entrega a tua cura, a tua bênção, a tua vitória nas tuas mãos. Quando você está no teu quarto orando, de joelho, muitas vezes em lágrimas, Ele trabalha em silêncio por você. Entrega a vitória, a bênção, a consolação, a restauração nas tuas mãos. Mesmo você não vendo. E Jesus disse àquele homem: não conte a ninguém, a não ser o sacerdote. Mas a alegria daquele homem foi tanta que a notícia se espalhou. A notícia se espalhou que aquele homem foi curado por Jesus. Eu não sei o que você está passando, o que você está necessitando, o que você precisa, o que você necessita. Mas quando a vitória chegar, quando Deus te ressuscitar das cinzas, aleluia, aqueles que te humilharam, aqueles que te apedrejaram, te humilharam, murmuraram contra a tua vida, vai ver que Deus é na tua vida. E diz que é um Deus maior, que criou os céus e a terra. Quando Deus entregar a vitória nas tuas mãos, tanto que você quer, a restauração, a cura, a tua bênção vai espalhar por todo mundo, vai espalhar por Sombrio e região, e todos vão ter que ver, todos vão ter que engolir que Jesus é na tua vida, que você é o escolhido de Deus, que mesmo que você estiver lá no vale como aquele homem estava, Deus peleja pela tua vida. Aquela notícia se espalhou e todos viram que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Aleluia. Se coloque de pé nesse momento em nome de Jesus.